Você conhece essa história? Teseu entra num labirinto, um fio na mão, um monstro esperando na escuridão. Imagina se esse não fosse só um conto para assustar criança. Imagina se o labirinto tivesse um endereço real. Uma rua, um número, um lugar onde você podia enfiar a mão na terra e sentir a pedra fria. E se o Minotauro não fosse metáfora nenhuma, e sim a lembrança torta de algo que a gente realmente fez? Há quase 4.000 anos, numa ilha chamada Creta, fica com essa pergunta guardada até o final. Em 1900, um inglês rico faz uma aposta que parece loucura. Ele decide gastar a própria fortuna cavando um monte de terra em Creta. A ideia é simples. Atrás desse monte pode estar escondido um monstro que talvez nunca tenha existido. O nome dele é Arthur Evans. E o que ele encontra não é uma masmorra com ossos espalhados. É um palácio com mais de 300 cômodos. Isso é mais salas que um shopping center inteiro. Corredor depois de corredor, sem placa, sem mapa, sem saída óbvia. Você está prestes a entender porque os gregos, séculos antes, olharam para esse mesmo chão e enxergaram nele o esconderijo de uma fera devoradora de gente. A pergunta que fica é simples e incômoda. O monstro nasceu do medo, ou o medo nasceu de algo que realmente aconteceu ali dentro? A gente vai atrás dessa resposta, pedra por pedra. Minos governa Creta, mas guarda um segredo que pode destruir seu trono. Sua esposa Pasífae deu à luz uma criatura com cabeça de touro. Envergonhado, ele chama o arquiteto mais genial que conhece, Dédalo, e dá uma ordem: construa algo tão intricado que ninguém jamais encontre a saída. Nasce o labirinto não para proteger visitantes, mas para esconder uma vergonha de família. E dentro dele, alimentado na escuridão, o Minotauro cresce. Repara numa coisa curiosa. O primeiro labirinto da história não foi feito para guardar um tesouro. Foi feito para guardar uma mentira. O trono de Minos guarda um segredo demais para o próprio bem, e essa vergonha cobra um preço que não é dele. A cada 9 anos, Atenas precisa mandar 7 rapazes e 7 moças, uma turma escolar inteira, direto para a boca do Minotauro. Você imagina isso? Pais despedindo os filhos no porto, sabendo que aquela despedida pode ser a última. Nenhum barco de volta chega com os 14 inteiros. E ninguém em Atenas ousava questionar aquele acordo macabro em voz alta. É nesse momento que Teseu decide que não vai deixar mais uma turma inteira desaparecer. Ele se voluntaria para entrar no lugar de um jovem sorteado. Ele topa trocar a própria vida pela de um estranho. Em Creta, Ariadne, filha do próprio Minos, olha para ele e sente algo que vai contra tudo que deveria sentir. Ela lhe entrega um fio de lã simples, quase ridículo diante do tamanho da ameaça. É esse fio desenrolado passo a passo como um carretel de pipa que vai guiar Teseu de volta à entrada. Ele vai usar esse fio depois de enfrentar a besta. Você consegue imaginar a coragem de apostar a vida numa linha fina como essa? Dédalo paga um preço que ele mesmo desenhou sem perceber. Depois de construir a prisão perfeita para o Minotauro, o próprio arquiteto se vê trancado na mesma ilha, junto do filho Ícaro, sem meios de escapar da própria obra. Ele criou o labirinto perfeito e virou prisioneiro dele mesmo, sem saída, sem plano B, sem ninguém para pedir ajuda. Talvez essa seja a parte mais irônica do mito inteiro, a inteligência que resolve o problema de todo mundo. Menos o do inventor que a criou. Ninguém veio resgatá-lo, nem mesmo os deuses que ele tanto invocou. Um lembrete e tanto do preço que a genialidade cobra de quem carrega ela sozinho. Você acabou de ouvir a lenda inteira, do jeito que os gregos contaram por séculos. Agora imagina Arthur Evans, em 1900, parado num terreno seco em Cnossos, decidindo comprar aquele pedaço de chão sem garantia nenhuma de que ali existisse qualquer coisa além de pedra e poeira. Ele não tinha certeza de nada, só uma teoria e uma fortuna pessoal para queimar se estivesse errado. A primeira pá entra na terra. Um fragmento de cerâmica aparece. Depois vem mais fragmentos e mais um pedaço de parede pintada. E o que vem depois disso vai reescrever tudo o que a gente pensava saber sobre esse mito. Da lama daquele terreno sobe algo que ninguém esperava encontrar. Não é um corredor escuro com ossos no fundo, nem sinal de fera nenhuma. É um palácio de 20.000 metros quadrados, o equivalente a 3 campos de futebol colados um no outro, lado a lado. Ele tem mais de 1.000 salas interligadas, pátios internos, depósitos enormes. Escadarias que sobem e descem sem lógica aparente para quem olha de fora sem mapa. Você entra ali e em 5 minutos já não sabe mais de onde veio, nem por onde voltar. Nenhuma sala tem placa, nenhum corredor tem numeração e cada esquina parece igual à anterior.
É fácil entender porque, séculos depois, alguém olhou para essas ruínas e pensou: só um monstro poderia viver escondido num lugar assim. Nas paredes desse mesmo palácio, cores que resistiram a mais de 3.000 anos contam outra história bem diferente. Frescos mostram jovens saltando por cima de touros vivos, num ritual que os minoicos praticavam como parte central da própria religião. Machados duplos, os chamados labres, estão gravados em quase todas as salas do complexo. Você já ouviu falar que a palavra labirinto pode vir justamente daí, do lugar do machado duplo e não de nenhum monstro. O bicho talvez não tenha nascido de um crime nem de sangue derramado. Talvez tenha nascido de um esporte sagrado, mal entendido por gerações que já não sabiam mais o que aquilo significava de verdade. Uma dança virou lenda, e a lenda, com o tempo, virou monstro. E até hoje, quem visita Knossos sente um pouco dessa confusão original. Ele batizou aquele povo de minoicos sem nunca ter achado um documento com esse nome. Você entende o tamanho dessa aposta? Um arqueólogo inglês decidindo o nome de uma civilização inteira baseado num rei que só existe em lenda. A placa foi pintada, cravada na terra e virou verdade histórica antes mesmo de virar fato comprovado. Desde o primeiro dia da escavação, ciência e mito andaram de mãos dadas em Creta. Evans não estava só desenterrando pedra, ele estava emprestando um nome de herói para um povo que nunca soube que seria lembrado assim. Esse nome ficou e hoje ninguém questiona mais. A resposta para o colapso minoico não estava em nenhum mito, ela está guardada em cinzas vulcânicas. A cerca de 100 quilômetros de Creta, a ilha de Thera, hoje Santorini, explodiu com força comparável ao Krakatoa. Imagina o céu inteiro escurecendo no meio da tarde. As colheitas de Creta murcharam sob uma camada de cinza fina. Os portos que sustentavam o comércio minoico começaram a falhar um atrás do outro. Não foi um touro que quebrou aquele povo. Foi a terra se abrindo a centenas de quilômetros de distância, decidindo o destino de uma civilização inteira sem aviso nenhum. A natureza não escolhe quem sobrevive, ela só age, e quem estava em Creta pagou o preço. O poder naval que fazia Atenas tremer começou a rachar. O incêndio que consumiu Knossos não veio sozinho. Ele chegou depois de anos de fraqueza acumulada. Séculos depois da erupção, o palácio pegou fogo e dessa vez ninguém o reconstruiu por completo. Historiadores hoje apontam para guerreiros micênicos vindos do continente grego, aproveitando um império já de joelhos. Imagina Arthur Evans, milênios depois, escavando essas camadas de fuligem com as próprias mãos. Ele queria achar um monstro. Achou cinzas de um incêndio provocado por gente comum, disputando poder como sempre fizemos. O labirinto existiu, sim, mas não era feito de pedra para prender uma besta. Era feito de corredores administrativos organizados. Até o dia em que o fogo apagou tudo. O verdadeiro monstro dessa história nunca teve chifre. Foi o esquecimento. As tábuas de argila achadas entre os escombros de Knossos não contam história de monstro nenhuma. Elas registram estoque de azeite, cabeças de gado, quantidade de tecido produzido naquele ano. A escrita chamada Linear B, decifrada décadas depois de Evans morrer, revelou um povo obcecado por números. Não por lendas. Você imaginava um templo de terror e sangue. O que existia ali era mais parecido com um escritório de contabilidade gigantesco, listando cada grão de trigo que entrava e saía do palácio. Não existe um único registro de sacrifício humano em nenhuma dessas tábuas, nenhuma menção a um monstro devorando gente nos porões. O que sobrou foi burocracia minuciosa, cotidiana, quase entediante. O oposto exato do mito que a gente cresceu ouvindo contar. Existe uma parte de Knossos que não é tão confiável quanto parece. Evans reconstruiu colunas inteiras usando concreto, pintando paredes com cores que ele mesmo imaginou ter existido. É como restaurar um quadro antigo, preenchendo o buraco com a própria criatividade, sem avisar quem olha depois. Hoje arqueólogos chamam isso de reconstrução especulativa. É um jeito educado de dizer que parte do que você vê ali foi inventado. Você está vendo pedra de 3.000 anos ao lado de concreto de 100, e raramente dá para saber onde termina uma coisa e começa a outra. O tributo enviado de Atenas para Creta pode não ser sobre sacrifício nenhum. Pensa numa cidade inteira, ano após ano, mandando uma turma escolar completa de adolescentes para o território de um rival mais forte. Isso não é folclore de monstro. Isso é a descrição exata de uma relação de poder, de um povo dominado pagando tributo político para outro que controla os mares. Creta tinha a frota mais poderosa do Mediterrâneo daquela época.
Atenas, ainda pequena, provavelmente vivia sob esse domínio naval, entregando gente e recursos como reféns de guerra. Um mito de monstro devorador escondia a humilhação de uma cidade inteira subordinada a outra. Não tinha bicho nenhum esperando no fundo de um labirinto. Tinha um acordo de poder desigual. Era mais fácil de engolir do que a verdade sobre quem mandava em quem. O culto ao touro em Creta existia séculos antes de qualquer grego escrever sobre o Minotauro. Pensa num jogo de telefone sem fio jogado por gerações inteiras. No início existia um ritual sagrado, jovens saltando sobre touros, testando coragem, celebrando um deus. Boca a boca, século após século, esse ritual foi se distorcendo. O touro sagrado virou monstro, o salto ritual virou sacrifício, a civilização naval poderosa virou um rei tirano escondendo um segredo vergonhoso. No fim da linha, sobrou só o monstro, a parte mais fácil de lembrar e a mais difícil de esquecer. Assim nasce toda lenda que dura milênios. Cavar a terra atrás de um monstro e encontrar um palácio inteiro te ensina algo sobre como a gente lembra as coisas. A gente não guarda fato. A gente guarda emoção, medo, poder, vergonha e empresta forma de monstro para tudo isso caber numa história contada numa noite só. Arthur Evans queria provar que o mito era real. Ele acabou provando algo mais incômodo, que todo mito nasce de um fato, mas nunca sobrevive sem uma mentira. O labirinto existiu. O touro existiu num ritual, numa pintura, num selo de argila. O monstro que devorava gente nunca existiu. Quem devorava era o tempo, era o esquecimento, era a política disfarçada de lenda. O verdadeiro labirinto não fica em Creta. Fica na distância entre o que aconteceu e o que a gente escolhe contar depois.